A convocação do Concílio Vaticano II pelo Papa João XXIII determinou uma mudança de rumo na história da Igreja. A inspiração do Papa italiano, com uma personalidade marcada pela boa disposição e capacidade de diálogo com todas as pessoas e em situações geográficas e culturais bem distintas, faz de João XXIII uma figura maior do século XX. Morreu há 50 anos, no dia 3 de junho de 1963. O que se viveu nesse dia de Pentecostes na Praça de São Pedro aconteceu pela primeira vez à escala global. Dias antes, João XXIII adoecia. O grande feito do Concílio Vaticano, em tempo de paragem, e a memória do Papa Bom provocava grande consternação em todos os que estavam diante da Basílica Vaticana. A tristeza pela morte do Papa Roncalli e a incerteza quanto ao prosseguir da reunião de bispos de todo o mundo no segundo Concílio Ecuménico do Vaticano invadia os ambientes romanos. O Papa Bom falecia no dia 3 de junho de 1963, após poucos anos de pontificado, mas depois de gestos e decisões que determinaram definitivamente o rumo da história da Igreja. João XXIII esteve em muitas fronteiras geográficas e culturais. Contactou e dialogou com muçulmanos e judeus. Aproximou-se de gentes de todas as classes. Filho de camponeses, pároco núncio cardeal de Veneza, Papa da Igreja Universal. E é na cátedra de Pedro que sente a necessidade de repensar formas de propor o Evangelho, numa sociedade que se estava a reconstruir após a Segunda Grande Guerra. E convoca ao concílio essa inspiração que marca o seu pontificado. Ângelo Giuseppe nasceu no dia 25 de novembro de 1881 em Sotto il Monte, diocese e província de Bergamo, na Itália, sendo nesse mesmo dia batizado. Foi o quarto de 13 irmãos nascidos numa família de camponeses. O clima religioso da família e a fervorosa vida paroquial foram a primeira escola de vida cristã, que viria a marcar a sua fisionomia espiritual. Ele mesmo atribuirá mais tarde a sua primeira e fundamental formação religiosa ao seu tio Xavier. A Itália, nessa época em que ele nasce, em 1881, é uma realidade que tinha acabado de ser unificada politicamente. Era uma realidade em que o processo de industrialização e também as grandes diferenças que existiam no mundo rural, etc., faziam com que as questões sociais, a vivência do povo e das suas condições de vida, etc., marcaram muito a ida de muitos jovens, como ele, para a vida sacerdotal e depois como encaravam ser padre. Ingressou no seminário de Bérgamo, onde estudou até ao segundo ano de teologia. Ali começou a redigir os seus escritos espirituais, que depois foram recolhidos no Diário da Alma, o seu diário pessoal que viria depois a ser publicado e que muito mostra sobre a sua personalidade. É um percurso de vida escrito. Eu tenho a curiosidade de ter sido começado por um seminarista que no fim da sua vida acabou por ser Papa, e isso torna ainda, enfim, mais cativante esta leitura de ver o percurso interior de alguém que todos os dias ou quase se senta para refletir no que foi o seu dia, no que é a sua missão na Igreja, o que são as suas dúvidas, o que são as suas angústias, de certa forma, se quisermos, o que foram as suas tentações, o que foram as suas fraquezas, mas também aquilo que na sua perspectiva do mundo o tornou especial e diferente. Giuseppe Roncalli estudou nos seminários romanos de 1901 a 1905 e foi ordenado padre a 10 de agosto de 1904 em Roma. No ano seguinte foi nomeado secretário do novo bispo de Bérgamo, Dom Giacomo Tedeschi. Ele tinha uma grande formação. E uma formação não só intelectual, mas depois, inclusivamente, desde cedo, exatamente por esse tipo de funções, aquilo que era alguma coisa que no final do século XIX é relevante, que é a importância
que o clero e que muitos bispos dão, e no caso concreto da Itália, àquilo que muitas vezes designamos por um movimento católico. Isto é, pela consciência de que havia que se formar uma identidade católica significativa na sociedade. Após a morte de Dom Giacomo Tedeschi, em 1914, o padre Roncalli prosseguiu o seu ministério sacerdotal, dedicado ao magistério no seminário e ao apostolado. Em 1915, quando a Itália entrou em guerra, foi chamado para capelão militar. Há uma percepção da guerra como uma carnificina que, no fundo, não tem sentido. E há, portanto, neste jovem padre ainda, essa experiência que foi dele e de outros, não é? Em 1921 teve início aquela que pode ser considerada a segunda parte da sua vida, dedicada ao serviço da Igreja Católica. Foi chamado a Roma por Bento XV para presidir ao Conselho das Obras Pontifícias para a Propagação da Fé. Quando nós falamos na propaganda da fé, julgamos que é, sobretudo, direcionado para as questões missionárias. É verdade. Portanto, vai-lhe permitir tomar contacto com todos os problemas que se põem à presença do catolicismo, da Igreja Católica, em muitas partes do mundo. Inclusivamente, que vai desde os países colonizados em África até aos países da Ásia, mas há também alguma coisa que é preciso ter em conta. Nessa época, está-se a fazer o trânsito na América Latina para a experiência de igrejas dependentes da propaganda fide para a autonomia da Igreja latino-americana. Em 1925, Pio XI nomeou o bispo. Nesse ano, iniciou um percurso diplomático que o levou à Bulgária, Turquia, Grécia e Paris. Em causa não estava apenas uma presença formal de representação oficial. Roncalli sempre criou proximidade e diálogo com os diferentes contextos culturais por onde passou. A sua experiência nessa diversidade de países, que vai ainda apanhar as circunstâncias do desencadear da Segunda Grande Guerra, que é muito complexo, dá a João XXIII, a Roncalli, ao Núncio Roncalli, uma experiência de um conhecimento muito fino e muito humano dessa realidade. O que demonstra, não sei se é a palavra correta, mas pelo menos ilustra a personalidade de Roncalli, que normalmente é visto como uma pessoa boa, bonacheirona, etc., não é? Que nesse homem estavam coisas vividas de grande profundidade do conhecimento da realidade do mundo dessa época. Foi um Papa que rompeu fronteiras e isso lhe vem de uma experiência muito rica de presença em vários países, de culturas diferentes, também do facto de ter ainda vivido e experimentado os horrores da Segunda Guerra Mundial, o que o levou a ter um contacto privilegiado com judeus que ele ajudou a fugir do perigo nazi e da perseguição. Contactos com diferentes contextos geográficos que marcam definitivamente a sua vida. Essa experiência que ele adquire, o conhecimento dessa zona do mundo, permite-lhe certamente, digamos assim, um grande realismo perante os acontecimentos que depois hão de vir no final da Segunda Grande Guerra. E desse ponto de vista, digamos assim, em muitos aspectos é um homem do terreno. Ele começa na Bulgária, não é? Como representante da Santa Sé na Bulgária, e a Bulgária é a fronteira da ortodoxia. Ele encontra a fronteira da ortodoxia, portanto, o cristianismo oriental, nunca mais o vai largar. Depois passa para a Turquia, e encontra a fronteira da Igreja do Oriente, com certeza, e do Islão. Durante aquele período tão difícil da Segunda Guerra Mundial, onde ele, aliás, teve um papel importantíssimo, parecido com o nosso Sousa Mendes, né, de ajudar muito judeu a fugir através da Turquia para Israel. E, portanto, essa fronteira. Depois vem para Paris, na altura da libertação de Paris, e encontra a fronteira da modernidade, que ali vai explodir no final dos anos 40 e, sobretudo, nos anos 50, né? E ele vai absorvendo tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que vai prometendo e vai interrogando a sociedade que tinha sido até aí, e a Igreja, e a evangelização.
Em Paris, o facto de ser representante permanente da Santa Sé junto da Unesco fala o protagonista desse diálogo da Igreja com a modernidade. A Unesco, no começo, no final da década de 50, era uma das organizações das Nações Unidas mais progressistas, no sentido de advogar educação para todos, advogar a necessidade de ajudar os países a saírem do subdesenvolvimento, etc. Em França ele desempenhou um papel muito importante. Porquê? Porque ele teve que lidar com assuntos extremamente delicados e importantes, como fosse o fim do regime de Vichy, o problema do colaboracionismo de setores da Igreja Católica com o nazismo, o problema do episcopado e da relação do episcopado com aqueles setores, nomeadamente políticos e católicos, que vinham da resistência. O percurso diplomático foi também um percurso pastoral e é como bispo com provas dadas que é nomeado Patriarca de Veneza em 1953. A experiência francesa dá-lhe um estatuto que, no fundo ter corrido bem, digamos assim, dá-lhe um estatuto que o leva a Patriarca de Veneza, que era um lugar de destaque na igreja italiana. Anos felicíssimos da sua vida como Patriarca de Veneza, onde pela primeira vez, nesses anos 50, ele tem um contacto direto com a igreja local, porque tinha sempre aspirado. É a última fase de uma vida muito preenchida, interiormente e em muitos cargos de relevância que assumiu. Mas será também a que coloca o cardeal Roncalli num lugar maior da história da Igreja e da humanidade. A 28 de outubro de 1958 sucede a Pio XII e escolhe surpreendentemente o nome de João. João 23 é o nome de um Papa que já existiu, já tinha existido, que era um Papa considerado não legítimo, eleito pelo Concílio de Pisa, a quando da crise de Avignão. E de alguma maneira diz-se que João 23 quis pôr fim a essa polémica. Agora, eu não creio que ele tenha escolhido só por isso. Se existia esse problema, ele escolhe porque de alguma maneira ele, enquanto sensível ao cristianismo do Oriente, ele é bastante joanino. E, portanto, de alguma maneira está evocado a dimensão apostólica da tradição joanina. Uma das primeiras frases que ele utilizou foi esta de se apresentar como o servo dos servos de Deus. E nos seus relacionamentos essa virtude da humildade estava sempre muito presente. Por isso era uma pessoa que dialogava muito bem com o povo, e ganhou realmente uma popularidade grande por essa sua capacidade de relacionamento. Foram 5 anos marcantes, porque foram 5 anos que resumiram e ofereceram à Igreja e ao mundo muitas décadas de uma vida, diria, providencial. A idade avançada de Roncalli em nada faria prever um pontificado longo, e de facto não foi. 5 anos apenas, mas de uma grande relevância para a história da Igreja e para o mundo. A convocação de um concílio ecuménico coloca os 5 anos do pontificado do Papa João XXIII nos mais significativos do catolicismo. Ele vai proporcionar à Igreja esse reencontro também consigo própria e com o mundo contemporâneo. E essa enorme intuição, essa enorme inspiração é que é a base do concílio. Talvez os padres conciliares tivessem apostado num Papa de transição, num papado de transição. Mas realmente não foi nada disso que aconteceu. João XXIII, passado poucos meses de ser eleito Papa, vai convocar um concílio. A decisão é em si um marco. Ainda hoje é um tema que domina todas as discussões sobre o que deve ser o futuro da Igreja, o que a Igreja deve ou não fazer perante o mundo contemporâneo, tem sempre como fundo aquilo que foi o debate e a produção do Concílio Vaticano II.
sendo uma decisão relativamente inesperada, porque, enfim, é proverbial a ideia e a imagem de um Papa que, sendo já de idade avançada, teria sido escolhido apenas para fazer um pontificado de transição depois do pontificado de Pio XII. Esta decisão foi uma surpresa na altura. Quando João XXIII convoca o concílio, muito provavelmente ele considerava que se convocava o concílio e facilmente se resolviam os problemas. Mas isso não aconteceu. E aquilo que torna a chave, a figura de João XXIII, é que João XXIII decide não concluir o concílio, mas mantê-lo aberto. Portanto, ele, depois da primeira sessão, volta a convocar uma segunda sessão. Portanto, ele mantém o concílio aberto. Isto quer dizer que ele aceitou o repto daquilo que alguns chamarão, alguns historiadores, que neste momento, passados 50 anos, ao fazer essa historiografia do concílio, considerarão que o concílio foi 5 anos, um período, não é? Desde a sua convocação até à sua realização, e depois foi um período de intensa formação do episcopado. Nesta época eram também relevantes as novidades introduzidas pelos meios de comunicação social. Como outros acontecimentos, o alcance dos debates conciliares foi global. Os média fizeram do Concílio Vaticano II não uma reunião romana, mas um acontecimento a gerar expectativas em todos os continentes. O seu alcance ainda hoje é surpreendente, daí que haja tensões e dúvidas e diversidade na forma como se analisa o concílio. Acho que tem muito a ver com isso. Ainda há muita gente a tentar perceber o que é que se queria exatamente com o Concílio Vaticano II e qual é que foi o seu alcance. Portanto, desse ponto de vista é uma decisão incontornável e repito e sustento que é de facto uma decisão histórica que marca em longa medida o que foi o pontificado de João XXIII. Nos 5 anos de pontificado, João XXIII escreveu 8 encíclicas, um magistério que fica sobretudo marcado pela publicação de 2 delas. A Igreja como mestra e mãe, é uma encíclica fundamentalmente dirigida para as hierarquias das diferentes igrejas, mas também para os clérigos e para os fiéis. É digamos, o endereço da carta encíclica Mater et Magistra, mas já é uma carta que procura motivar as comunidades cristãs e os seus pastores para olharem à realidade e procurarem respostas para essa realidade. João XXIII elenca um conjunto de problemas sérios, nomeadamente o risco da explosão demográfica, o êxodo rural, a miséria em que vivem as populações do meio rural e porque é que se dirigem às cidades e fazem crescer uma urbanização desorganizada. Em 1963, com o Concílio Vaticano II a decorrer e já perto da sua morte, João XXIII escreve a encíclica Pacem Terris, dedicada à paz. Neste documento, o Papa não sugere apenas princípios para que a guerra não perdure, mas incentiva a uma construção ativa da paz. Publica essa encíclica orientada fundamentalmente para as questões da paz e mostrando como a paz é um bem universal, como a paz se tem que alicerçar na justiça, na verdade e no amor. É uma carta encíclica também que se dirige, e isto também é uma nota muito interessante, pela primeira vez se dirige aos homens da boa vontade. Não só o Papa fala para dentro da Igreja, mas fala para os homens da boa vontade.
Nas relações entre povos e nações, na história da Igreja, na vida dos crentes, João 23 permanece como uma referência incontornável. Proximidade, diálogo, bondade são características de uma personalidade como soube colocar no serviço do governo da Igreja a profundidade de pensamento e a concretização do que acolhia como inspiração divina. Ele tem essa intuição de uma Igreja que tem que incorporar o que também tinha sido a sua vivência nas várias fronteiras da cristandade, quer com os ortodoxos, a Igreja do Oriente, também depois com o mundo islâmico, que ele tinha conhecido na Turquia, e, sobretudo, com o mundo que era diferente do pós-guerra e que ele tinha absorvido muito e muitíssimo nos seus tempos de anunciatura em Paris. É o Papa que rompe fronteiras. Rompe, desde logo, a fronteira da relação da Igreja com a modernidade, valorizando o mundo e as realidades terrestres, vence a fronteira das divisões religiosas, vence a fronteira do Norte-Sul, no sentido de que o Papa está consciente dos problemas de subdesenvolvimento da África, da América Latina, e apela não só à Europa, como também às instituições internacionais, no sentido de uma maior cooperação com vista ao desenvolvimento desses povos. Ele é o exemplo de um Papa que, apesar de todas as circunstâncias institucionais de uma cúria, como é a cúria romana, ainda muito fechada na época dele, etc., etc., ele soube mobilizar, e o concílio foi um instrumento para isso. Ora, ele podia ter feito alguma coisa que nós hoje diríamos de fachada. E ele aceitou o repto, ele considerou que o concílio era uma oportunidade, como ele tem uma célebre expressão, que é de abrir as janelas da Igreja ao mundo. Era uma vida que, por dentro, se mantinha sempre uma só. Muito densa, muito centrada na pessoa de Jesus Cristo, nas suas devoções, Maria, José, a quem ele dá tanta importância, o pai adotivo de Jesus e patrono da Igreja, que ele incluiu, aliás, na oração eucarística, no cânon romano. Portanto, uma vida muito segura por dentro. E é isso que depois nos ajuda a perceber como é que essa segurança interior o abalança para, enfim, colocar toda a Igreja numa atitude de mudança, de renovação, de adjornamento. Na memória de crentes e não crentes ficam gestos e palavras do Papa Roncalli. Ficam, sobretudo, decisões que alteraram o rumo da história da Igreja. 50 anos após a sua morte, o pontificado de João 23 permanece vivo. Continuam na história da Igreja e da humanidade os frutos da competência e a bondade do Papa Bom. O percurso biográfico de João 23 e as mudanças que provocou na Igreja Católica em análise neste programa 70x7, que regressa de hoje a 8 dias. Votos de bom domingo e uma ótima semana.